Bom, nossa entrevistada é Deise Ventura, que é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Deise, só para entender um pouquinho, ontem eu entrevistei o pessoal da Famanguinhos, aí, da Fiocruz, mostrando o que eles estão fazendo lá, junto com outros laboratórios, no âmbito da coronavírus. O que, digamos, essa estrutura da saúde pública, como é que ela se organizou para enfrentar a coronavírus? Acho que, em primeiro lugar, o Ministério da Saúde se beneficiou de um corpo técnico que acabou se tornando permanente no Estado, independente do governo. Então, essa é a nossa salvação. Nós temos uma massa crítica extremamente qualificada que permaneceu no Ministério da Saúde, apesar da alternância de poder nos últimos anos, e particularmente em 2019, e que tem dado uma resposta baseada em evidências, que tem consciência do que é o SUS, porque, digamos assim, o caminho, o eixo da resposta foi o Sistema Único de Saúde, não poderia ser diferente, mas a essas alturas do campeonato, né, essa consciência do que o SUS representa, o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, disse primeiro, ainda bem que nós temos o SUS, e agora ele já mudou para graças a Deus que a gente tem o SUS, e isso nos alivia muito. E claro que essa massa crítica, ela também se propaga em outros níveis federativos, nos planos estaduais e municipais. Então, primeiro, acho que poderia falar em duas saúdes públicas. Uma que está no governo, nos diferentes governos no Brasil, e a outra que está nos institutos de pesquisa, nas universidades, produzindo também estudos, produzindo mobilização também. A gente tentou, no espaço público que a gente ocupa, desde o início, atrasar o momento da adoção de medidas restritivas, porque a gente sabe que se, com pânico, elas começam antes da hora, elas vão ser ineficazes depois, se perde totalmente a credibilidade e a eficácia delas é comprometida. Então, no início, a gente dizia, calma, nós temos aí dengue, nós temos 40 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no ano passado, com 5 mil mortes, não foi nem manchete, calma, mas a gente precisa reforçar o SUS. Isso a gente foi dizendo desde o início. E agora a gente se soma a esse esforço de dizer, está na hora. Agora chegou mesmo o momento de adotar medidas restritivas. E aí a mobilização se dá em muitos níveis. Nós, por exemplo, agora na Universidade de São Paulo, estamos focados nas nossas medidas restritivas. Houve uma certa hesitação no final da semana passada, mas finalmente os reitores das universidades paulistas decidiram tomar medidas que restringem a circulação e a gente passou todo dia hoje vendo como vai fazer. No primeiro momento, a gente vai manter as aulas à distância, inclusive para manter os alunos da saúde pública mobilizados e envolvidos com a resposta de alguma forma, mas a gente precisa restringir a circulação internacional de pessoas. E claro que todo mundo que já trabalhava com esse tema, como eu, ou outros que trabalhavam com temas conexos, a gente está produzindo o máximo que a gente pode, compartilhando informação, tentando transformar em linguagem compreensível também para muitos suportes o que está acontecendo. Acho que a nossa mobilização é total, embora a gente tente olhar a floresta e não só a árvore. Quer dizer, dengue veio junto, também vai sobrecarregar o sistema. A gente já começa a entrar, infelizmente, num período em que tem outras doenças também que vão aparecer com força. E acredito que é isso. Mesmo quem não está nos governos, está tentando produzir informação de qualidade e tentando influenciar dentro do espaço público do qual a gente dispõe, influenciar as pessoas para que elas se deem conta de que agora nós realmente precisamos restringir a circulação. Deise, sem uma convocação aí do sistema privado de saúde, o SUS segura a peteca ou vai ter que ter uma mobilização de guerra mesmo? É difícil, a gente, hoje cedo a gente estava reunido aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP discutindo dois cenários. Um deles é realmente de uma evolução muito rápida, de uma evolução vertiginosa dos casos no imediato. Se a gente falhar, quando eu digo a gente, agora eu me refiro à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, se a gente não conseguir conter a circulação nas cidades em que existe transmissão comunitária,
Eu acho que pode haver esse cenário de aumento vertiginoso e necessidade de requisição do setor privado, e a gente tem a Lei 13.979, que foi aprovada agora em 6 de fevereiro, que permite ao poder público fazer isso. O ministro da Saúde pode, por meio de um ato, pode requisitar serviço privado. Eu acho que ele está priorizando a negociação com diversos setores, mas ele pode, inclusive, requisitar se for realmente um cenário muito ruim. O outro cenário é dessas medidas todas que estão sendo tomadas agora terem efeito, e evidentemente a gente não pode comparar Rio e São Paulo com o resto do Brasil, né? Mas se a gente tiver maior eficácia aqui e o resto do Brasil seguir o seu ritmo, a gente pode ter uma pressão mais controlada sobre o sistema, com um inconveniente que é deslocar um número grande de casos para a época do inverno, né? Quer dizer, da pandemia durar mais, também não é uma maravilha, né? Também é um cenário difícil, mas que reduziria a pressão sobre o sistema de saúde, com esse inconveniente de talvez coincidir com o inverno. Então, digamos assim, nós temos um cenário ruim e um cenário péssimo. Essas são as nossas previsões. Ou nós podemos ter, nos próximos dias, uma mobilização realmente extraordinária da sociedade que seja capaz de modificar esses cenários, né? Eu ainda não a vejo, ao contrário, a gente vê hesitações importantes do Estado, me refiro agora ao Estado, à União, né? O Brasil, o que aconteceu nesse final de semana é muito grave, é lamentável e não nos dá muita esperança em relação a contar com uma liderança que poderia ser importante para conter a propagação da doença e a circulação das pessoas agora. Então, realmente, só nos livraria de ter que requisitar, inclusive, serviços privados, etc., uma mobilização que fosse muito, muito forte, diferente de tudo que a gente viu até hoje e que implicasse em colocar o interesse coletivo acima dos interesses individuais. Mas teria que ser uma coisa muito difundida nessas cidades em que há transmissão comunitária para a gente ter alguma esperança de grande contenção. Andrés, nos últimos anos, aí, o que aconteceu com o SUS e com esse fiscalismo inconsequente aí que tomou conta do país? Houve muita perda aí da estrutura, especialmente nas grandes cidades, como São Paulo? Olha, eu acho que tem cidades piores que São Paulo, porque o Rio de Janeiro foi devastador o que aconteceu na saúde no Rio de Janeiro, devastador. A gente tem que, em muitos momentos dos últimos meses, a gente se segurava para não chorar quando tinha o relato dos colegas que trabalham no Rio de Janeiro, né? Muitos serviços fechados, programas desmantelados. Aqui também ocorre, mas em uma outra medida. Eu acho que, de uma forma geral, o horror que nos aconteceu a partir de 2008 e que se intensificou no Brasil nos últimos anos foi a ideia da austeridade como a política mãe. Então, a ideia é austeridade econômica, redução da atuação do Estado, tratando saúde, educação e outras políticas sociais como se isso fosse, como se não fosse, inclusive, condição do desenvolvimento econômico, né? Uma visão totalmente equivocada, inclusive, do ponto de vista econômico. Há um pesquisador que eu admiro muito, que é o David Stuckler, da Universidade de Oxford, mas há muitos em outros países, e aqui no Brasil, muitos, pessoal da Brasco, do SEBS, que já diz há muito tempo que cada real investido, ou falando no mundo inteiro, cada dólar investido em saúde retorna pelo menos 3 vezes para a economia. Até numa visão, lá na visão da Fundação Rockefeller, aquela visão higienista do início do século XX, eles já viam que o trabalhador tinha que ter saúde para poder trabalhar, né? É uma coisa assim, o nosso retrocesso é uma coisa descomunal, a gente vai saltando de século em século, assim, muito rápido. Então, o que o Stuckler está fazendo? Ele está estudando o impacto da austeridade sobre os indicadores de saúde em diversos países do mundo. E pode ser graus diferentes, mas é sempre um desastre. Os indicadores de saúde caem, isso prejudica a economia, e os países que apostam nas políticas sociais, ao contrário, vão conseguindo se recuperar, sair da crise e ainda preservam os indicadores de saúde. Então, eu acho que houve uma hegemonia na sociedade, no Estado,
desse discurso de que cortar o orçamento da saúde era uma coisa boa. E ele vem acompanhado de toda essa estratégia de propaganda dos planos de saúde, do que a gente chama no Brasil de saúde suplementar, e dessa ilusão que a população tem de que tendo um plano de saúde ela estará protegida. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que mesmo a família mais pobre, quando ela consegue sair de uma renda um pouco mais do salário mínimo, ela já paga um plano de saúde. Nem que seja esse plano de saúde que custa R$50 por mês e que quando ela precisa, ela descobre que ela não tem nada, né? Ela às vezes não tem nem a resposta ao e-mail. Empresas, inclusive empresas que não têm nenhuma sustentabilidade para oferecer produto de plano de saúde, e outras grandes empresas que são maiores, mas que também, por exemplo, num momento como esse, nós não tem setor que segure. Imaginar que os planos de saúde vão segurar uma resposta a uma pandemia é algo fora, vão quebrar todos, né? É evidente que isso aí vai se direcionar para o SUS. O SUS já atende a maioria da população brasileira e vai ser sobrecarregado agora também. Então, acho que foi essa ideologia no plano macro da austeridade, das políticas de austeridade, que se traduziu na famosa emenda constitucional que mudou a Constituição brasileira, que constituiu esse teto, que é criminoso, na minha forma de ver. E o Stuckler também diz o seguinte: a gente tinha que anunciar corte no orçamento, não em o máximo de tantos milhões de reais, a gente tinha que dizer, vão morrer 2 milhões de pessoas, vão ficar com sequelas 15 milhões de pessoas e assim por diante. E o setor privado comprou essa ideia, é uma coisa difícil de explicar, comprou perfeitamente essa ideia de que tinha que cortar, e aí foi isso que foi acontecendo. Ninguém teve coragem de dizer o SUS vai terminar. Mas começou os programas começaram a ser enfraquecidos, desmantelados, e a gente estava vendo o negócio ir por água abaixo. Agora, essa pandemia, ela é terrível, ela pode deixar um legado trágico, mas dependendo de como as coisas acontecerem, se a gente conseguir interpretá-la da forma honesta, intelectualmente correta e ética, as pessoas finalmente têm uma razão enorme para parar para pensar e ver que a gente não tem segurança sem um sistema único de saúde, sem acesso universal à saúde nos moldes do SUS. Né? É isso. A gente tem, digamos, essa questão de interrupção do trabalho afeta mais diretamente o pessoal do mercado informal. A interrupção das creches, escolas, afeta as mães que não podem mais deixar os filhos para ir trabalhar. Se fosse montar, digamos, em cima das bases de dados que nós temos, se fosse montar uma política pública de apoio a esses dois setores, o trabalhador informal, a mãe em periferia, tudo, de que maneira que seria montada essa política? Tem que ter fundo para compensar a perda, tem que ter renda emergencial. Quer dizer, não há muitas alternativas. Como a gente tem que restringir a circulação de pessoas, é isso aí, tem que ter uma renda alternativa de caráter emergencial para essas famílias. O Estado tem que gastar, e eu estou até usando a expressão errada, não é gastar, tem que investir. Né? Quer dizer, ao momento que ele está investindo, ele está compensando perdas, né? Por meio de renda mínima, ele está evitando perdas ainda maiores aí dentro. Mas tu tem toda a razão. Essa é uma questão que me levou, durante muito tempo, a usar todo o espaço que eu tinha para dizer que ainda não era o momento de adotar medidas restritivas. Porque é muito bonito, rapidamente, não, vamos lá, vamos restringir a circulação, e as pessoas ficam sem ter o que comer, né? Então, aí por isso que era muito difícil escolher esse momento. E eu não queria estar na pele de quem fez essa escolha, né? Porque ela está se baixando, o que a gente chama na nossa linguagem de baixar a curva, né? Reduzir a curva. A gente está tentando diminuir o pico com medidas restritivas, mas claro que a gente causa problemas para muitas pessoas que podem eventualmente não pegar o coronavírus e não morrer do coronavírus, mas ter uma série de outros problemas que são problemas de saúde pública também, né? Então é uma escolha de Sofia. Mas, operacionalmente, como que se faz para levar comida e renda a esse pessoal? Porque quando você pega, digamos, o mercado formal, você sabe onde que estão, como cadastrar, tem FAT, tem
A própria Bolsa Família tem a base de dados dela. Num caso aí desse hoje, de informalidade ampla no mercado e tudo, o que seria? Seria abrir, o sujeito vem, se cadastra e você não impõe exigências, é isso? Nesse momento, eu acredito que é isso mesmo que tem que ser feito. Né? Sempre na perspectiva da renda mínima e da sobrevivência, a exemplo do próprio Bolsa Família é um eixo interessante, né? Porque o Bolsa Família é muito indicador dessa população que está na economia informal. Né? Quer dizer, não vai ser o trabalhador que está na economia formal que vai receber. O Bolsa Família é um caminho interessante. Essa não é a minha especialidade, eu não saberia dar sugestões mais tangíveis. Mas o Brasil tem massa crítica para isso, que a gente tem programas sociais que são referência no mundo. A competência técnica existe, agora tem que ver se tem vontade política, né? Só que aí, Nassif, nós estamos já há alguns minutos num ponto que quebra todo o caminho que o Brasil estava seguindo, que era se omitir em relação às desigualdades sociais, que era deixar as pessoas abandonadas a sua própria sorte com medidas mínimas. E acho que o pior de tudo, o discurso contra as políticas públicas, discurso contra o Estado, os servidores públicos, contra a comunidade científica. E isso pode nos custar caro agora, porque se a gente tiver um grande contingente de pessoas, eu sinceramente não me sinto apta a avaliar, eu me sinto desconcertada ainda sobre o quanto a gente está atingindo ou não a opinião pública, se as pessoas estão realmente entendendo a seriedade do momento que a gente está vivendo. Mas, se elas não entenderem, uma parte da responsabilidade é dessas pessoas que têm atacado as autoridades, têm atacado a ciência, né, têm atacado os especialistas. Uma coisa que vocês poderiam fazer seria estimar, à luz aí agora da coronavírus, a quantidade de mortes provocada pelo desmantelamento do Mais Médicos. E daí, em cima dessas estatísticas, entrar com uma ação criminal contra todos que participaram dessa irresponsabilidade. E tu viste que já estão cogitando reativar, né? Pois é. Quer dizer, o Mais Médico já foi, agora até trazer de volta os médicos cubanos está se falando. Então, é isso, é um misto desse discurso da austeridade que, no nosso caso, derivou em governo extremista. E aí somou essas duas coisas e tudo se tornou ideológico. É muito triste. Tantas vezes foi atribuído à esquerda essa alcunha de fazer propaganda ideológica ou de ter governos ideológicos, que se alguém achou que os governos anteriores eram ideológicos, agora deve estar. Quer dizer, o ímpeto de fazer propaganda ideológica leva uma pessoa em isolamento a desobedecer as recomendações e colocar em risco dezenas ou talvez centenas, eu não sei, de pessoas. Então, a propaganda ideológica vem antes de tudo no atual governo federal, não é? Isso não pode haver risco maior para a saúde pública do que isso. Ou essas pseudo-religiões que dizem que isso é coisa de Satanás e que Deus vai decidir quem vai ficar bom ou não. Então, a gente está num coquetel aí complicadíssimo e ainda não me sinto em condições de perceber quem vai ganhar esse jogo, né? Porque a gente tem, de um lado, um trabalho que vem sendo feito já há bastante tempo para desacreditar as autoridades sanitárias, para desacreditar... Porque o problema com as autoridades sanitárias começa bem antes, a questão da política de drogas, a questão do HIV, AIDS, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Há um ano atrás, um ministro do governo Bolsonaro questionava um estudo da Fiocruz sobre política de drogas, né? Então, a gente vem sendo atacado aí agora. É inacreditável ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo para a gente, né, para a comunidade científica, pelo amor de Deus, faça uma vacina. Mas esse cara estava nos atacando há poucas semanas atrás, né? Então, eu não sei como é que a população vai ficar nesse tira e puxa que não parou. Isso, Nassif, eu acho que é o que mais me surpreende. Não para! Não para! Não tem trégua nem quando a gente está prestes a ter milhares de mortes evitáveis. Não para, porque é da essência, né? A essência é essa. A essência é ambição pelo poder a qualquer custo e
ter o poder só para exercê-lo, sem um projeto de sociedade, sem responsabilidade, sem absolutamente nada, aniquilação do adversário, né? Quer dizer, é algo assim realmente assustador. Deise, obrigado aí por sua entrevista na TV GGN. Imagina, foi um prazer falar contigo, Nassif. Muito obrigada.